Boa tarde, pessoal. Obrigado aí a todos pela presença hoje em mais uma live da nossa iniciativa Pense Sobre. Gostaria que vocês falassem no chat aí se alguém não estiver ouvindo, tiver com problema no áudio, mandem para a gente aqui no chat, aqui para o nosso time técnico aqui, adequando e ajustando aqui os detalhes. Mas, mais uma vez, meu nome é Glauber, sou diretor comercial da G-System, lidero junto com o Walter, que hoje não estará conosco aqui porque ele está de férias, mas lideramos aqui essa iniciativa que desde o ano passado vem trazendo informação de qualidade, com pessoas que têm capacidade técnica, que têm autoridade nos diversos assuntos aí que fazem sentido a discussão para as instituições de saúde. E hoje um tema que bem relevante aí para ser discutido, que é a reforma tributária, e os impactos que ela vai trazer para as instituições de saúde a partir desse ano e nos próximos anos, e que a gente precisa desde já começar a fazer alguns planejamentos de como se adequar. E conosco hoje aqui um colega, um amigo aqui, um parceiro de trabalho, o Robson Boni, contador da DigiSystem, um especialista aí na área já há mais de 30 anos. Obrigado, Robson, obrigado, mais conhecido como Boni. A gente fala Robson, mas mais conhecido como Boni. Obrigado, Boni, pela presença, por estar aqui conosco para falar um pouquinho desse tema. Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade e poder contribuir um pouquinho aqui com esse tema que vai, sem dúvida nenhuma, revolucionar o sistema tributário do nosso país, né? E hoje falar um pouquinho voltado para as instituições, para a área da saúde. Muito obrigado aí, espero que gostem. Vai ser muito bom. E hoje, como eu falei, o Walter está de férias, não está conosco aqui hoje, mas mandou representante. Camila está com a gente hoje. Camila é nossa gerente de serviços. Obrigado pela presença, Camila. Obrigada a vocês. Bom, aqui conosco também, hoje está participando o nosso especialista de controladoria, Carlos Rangel. Acho que muitos conhecem aqui como Carlinhos, né? Já está há um bom tempo conosco, conhece muito de contabilidade, controladoria como um todo, e que também vai apoiar aí nessa parte da reforma tributária. Boa tarde a todos, prazer estar aqui poder contribuir nesse tema com vocês. Obrigado, Carlinhos. É o Carlinhos de Itapetininga, né, Carlinhos? Carlinhos é reconhecido aí no meio, então, não vasto conhecimento na área de custos, contabilidade, os clientes aí conhecem e reconhecem bastante o Carlinhos aí. Falei do Carlinhos, todo cliente de saúde aí conhece. Bom, obrigado aí por todos mais uma vez pela participação. Ainda tem gente entrando aqui. Obrigado, boa tarde a todos. E vamos começar aqui sem mais delongas, falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Então, Boni, vou pedir sua ajuda aí para dar uma luz para a gente. O que é essa tal de reforma tributária? Explica aí em linhas gerais para a gente o que é. Vamos lá, vou tentar, hein? E a coisa é complexa. Tenta resumir para a gente. Tentar resumir para poder dar os primeiros passos aqui da nossa live, né? Então, para iniciar, acho que todo mundo vai concordar, né? Tributário no Brasil não é para amador, né? Não é. Não é. Ser empresário no Brasil também não é nada fácil, né? Então, nós temos hoje, só para dar um pouquinho relembrar um pouquinho do nosso modelo hoje, né? A gente tem aí uma legislação federal gigantesca, ampla, muito grande, muitas legislações, né? Muitos artigos, 27 legislações estaduais, né? E 5.500 legislações municipais. Uma guerra fiscal entre estados gigantesca, né? E um modelo tributário que só existe aqui. Não tem lugar no mundo nenhum que tenha um modelo tributário igual ao nosso. Em contrapartida, o modelo que se pretende, né? Se pretende levar o Brasil aí, que é com essa reforma tributária, é um modelo que já é utilizado em mais de 170 países. Então, é um modelo que comprovadamente ele funciona, né? Então, a gente vai caminhar, está iniciando isso. Talvez ainda não está, a repercussão ainda está lenta, né, na minha percepção. Algumas empresas, alguns profissionais da área contábil ainda não, parece que ainda não incorporaram ainda que a reforma já está aqui, né, ela já está acontecendo.
E ela tem um período aí bem, diria que curto para iniciar, mas longo para implementar, né? Então, o governo está caminhando para esse novo modelo. E aí começou lá no finalzinho de 2023, uma emenda constitucional, que é a 132 de 12 de 2023, e aí depois veio a Lei Complementar número 214 de janeiro de 2025, e aí clareou as coisas. Então, nessa lei complementar, que aí é onde sugiro quem entrar se aprofundar nesse tema, é olhar para essa lei complementar, porque ali tem 500 artigos ali, mas é ali que vai observar tudo o que vai acontecer, os prazos, o que se pretende, a forma de cálculo, quais são os setores que vão ser beneficiados, né? Nem todos serão. E aí institui-se nessa reforma 2 tributos. Vou resumir em 2, aqui são 3, mas depois eu falo do terceiro, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai substituir o PIS, COFINS e o IPI. Então, saem três impostos federais e entra a CBS. E tem também a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vai substituir o ISS e o ICMS. Então, essas duas siglas, CBS e IBS, né, elas já começam, já entram, a gente pode entrar um pouco mais nos detalhes ali dos prazos, né, quem começa primeiro, mas esses 2 impostos essa contribuição e esse imposto, CBS e IBS, vão substituir, sim, os existentes. E tem um terceiro também, que é o IS, Imposto Seletivo. Só que esse é muito específico, ele vai ser aplicado mais para por exemplo, coisas que danificam o meio ambiente, são prejudiciais à saúde, exemplo, cigarro, bebida alcoólica, então, veículos poluentes. Então, esses sofrerão ainda o IS, que é o pessoal está chamando aí de imposto do pecado. Então, É verdade. o imposto do pecado é o IS, é o imposto seletivo, tá? Então, nosso modelo brasileiro está tentando se igualar ao que acontece nesses outros 170 países, né? Só que o Brasil é meio diferentão, né? Então já começamos diferente. Em vez de deixar um só, já temos 3, né? Era para ser um só, era para ser o chamado IVA. Só isso, era o IVA. O nosso IVA já foi complementado, nós já chamamos ele de IVA dual, porque é 2, né? E na verdade é 3. Então não é nem 2, agora é 3. Mas vamos se concentrar na CBS e na IBS, porque é esses que vão realmente impactar o negócio que a gente está buscando hoje aqui. E eu acho que para dar né, a gente estava conversando um pouco antes, né, de vir para cá, e eu acho que para tentar clarear para todo mundo, acho que é uma forma bem didática, né? Você trouxe um exemplo ali que eu acho que a gente poderia meio que de forma bem lúdica, né? Eu acho que para a pessoa entender como é essa mudança e quanto isso impacta na cadeia, né? Eu acho que ficaria bem lúdico para a gente resumir para quem está vendo a gente. Perfeito. Não, acho que é bacana. Acho que até antes de pôr esse exemplo, a gente coloca ele aqui cita ele aqui na sequência, mas o que é importante começar a diferenciar o modelo atual do novo, né? Sim. O modelo atual, além de ser a sopa de letrinha, ela é imposto sobre imposto, né? Isso. Um imposto é base de cálculo de outro. Aí você vai fazendo a base desse é diferente desse, aqui você agrega o próprio imposto para fazer base de cálculo. O CBS não. Ele é por fora. Então, vai acabar essa dificuldade que existe hoje na legislação. É uma base única. E qual que é a vantagem também do IBS e CBS? O regramento vai ser unificado. Então, a base de cálculo do IBS vai ser a mesma para o CBS. Então, não vai ter diferenciação. Para o IBS é uma base, para o CBS é outra. Não vai ter isso. Então, acho que isso é um grande ganho, né? Você ter imposto por fora. Não vai ter incidência de imposto sobre imposto. Hoje, a gente vive um sistema tributário que a gente chama de imposto em cascata, né? Sim. Por quê? Porque você vai agregando imposto, você bota no seu preço, joga para o próximo. Próximo da cadeia agrega imposto, joga para o próximo, e aí vai, né? O novo modelo não. Cada um vai pagar a sua parcelinha no seu momento. Acho que aí é legal trazer esse exemplo. Eu tenho um... Esse eu vou ler, tá, Glauber? Fica tranquilo. Esse é grande. Esse tem cola. Esse tem cola, tá? Mas é um exemplo, assim, não é de um hospital, né, que é o nosso foco aqui, mas, assim, mas ele ilustra bem a forma que vai ser a tributação, né? Então, a gente pode imaginar aqui
um processo de fabricação e comercialização de uma camisa. Então, vai começar lá no produtor rural. O produtor rural vende o algodão. Vamos imaginar que ele vendeu por R$50. E vamos imaginar que o nosso IVA aqui, né, no nosso novo modelo tributário, a alíquota é 10%. Então, para simplificar, o produto vai custar R$50, o IVA vai custar 5. Ou seja, 5 vai para o governo. Ok. Beleza. Esse algodão ele vai chegar lá na indústria da tecelagem. Quem comprou lá do produtor rural pagou R$55. Por quê? É os 50 mais os 5. Ok. E ele vai transformar ali, vai fazer o processo ali da tecelagem e ele vai vender esse material por 60. Então, vou retomar. Comprou por 55, vai vender por 60. Ele também vai aplicar o IVA de 10%. O IVA vai ser 6. 6. Só que qual que é o benefício aqui? Ele não vai pagar 6. Ele vai tomar crédito da cadeia anterior. Então, quanto que a cadeia anterior é o produtor rural? Quanto ele pagou? Ele pagou 5. 5. Se ele pagou 5, eu tomo crédito de 5. Então, a indústria de tecelagem toma crédito, vai pagar 6, vai tomar crédito de 5 e no final ela vai pagar 1. Beleza. Próximo. Saiu da indústria de tecelagem, foi para a fábrica de roupas. Essa fábrica de roupas, ela comprou por 66. Né? Lembra que era o 60 mais uma dela, fez 6. Comprou por 66, pagou 66. Essa fábrica de roupa ela vai transformar o tecido e vai cobrar R$100. Então, ela transforma e bota R$100, mais o IVA. De novo, IVA de 10%, R$10. Quando ela vai recolher o imposto dela, ela não vai pagar os R$10. Ela vai tomar crédito dos 6, da etapa anterior, da etapa da tecelagem. Então, no final, ela vai pagar 4. É os 10 menos o crédito que ela tomou, 6. Pagou 4. Então, a fábrica de roupas paga 4. Sai da fábrica de roupas e vai para a loja. Chegou na loja. A loja ela vai comprar comprou da fábrica por R$110, que é os 100 mais os 10 da etapa anterior. E ela vai vender por R$200. Então, chegou na loja, agora sim, a loja vai vender a R$200 para o consumidor final. Imagine-se que o IVA é 10, né? Então, de novo, R$200, IVA de 10, 20. Só que a loja de roupa não vai pagar os 20. Ela vai tomar o crédito da etapa anterior, da fábrica de roupas, que tinha pago 10. Então, ou seja, a loja vai computar 20, vai tomar o crédito de 10 da etapa anterior e ela vai pagar 10. E aí, por fim, chegou o consumidor final. O consumidor final não comprou por 220? Sim. Que é os 200 do preço mais o IVA. Está embutido, né? Sim. Veja, ó o detalhe, o consumidor vai saber a partir de agora quanto ele está pagando de impostos efetivamente. Não aquelas aproximado, lei lá que fala para aproximar o valor, nada disso. É o que efetivamente... A reforma, um objetivo final é esse. Tanto que fala que é a reforma do consumo, né? Tributação do consumo. Por quê? Porque a etapa final do consumidor vai saber quanto de imposto está agregado naquele produto que ela está comprando. Então, chegamos no final aqui, ó. O consumidor pagou 220, que corresponde a 200 do preço mais o IVA. Olha que interessante agora. Vamos somar as cadeias, o que cada um pagou? No fim das contas, o IVA foi R$20, né? Que é o que o consumidor pagou. Vamos ver a cadeia? Então, quem lembra lá, no produtor rural pagou 5. A indústria de tecelagem foi lá e pagou mais 1. Mais 1. Depois veio a fábrica de roupa e pagou mais 4. E, por fim, a loja de roupa foi lá e pagou 10. Somando dá os 20. E foi recolhido lá, que foi pago no final, no preço. Pelo consumidor. Então, essa é a lógica maior, é a tributação no consumo. E depois a gente pode até avançar um pouquinho e no destino. Muda um pouco as coisas. As empresas que prestam serviço, ou até mesmo mercadoria, a tributação, o destino da arrecadação é no destino, não é mais na origem. Então, isso também é um ponto de mudança relevante com a reforma tributária. Muito bom, acho que foi bom esse exemplo para, de forma bem lúdica, quem está nos assistindo entender em linhas gerais, né? A gente sabe que tem muito mais detalhes aí, mas em linhas gerais como que isso vai funcionar, né?
E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, depois a gente vai voltar com o Boni aqui, que tem bastante coisa, mas hoje temos que nos preparar aqui para se adequar a toda essa legislação, né, Camila? É, exatamente. Então, para dentro do sistema, né, quando a gente vai trazer isso para dentro do TASI hoje, que é o nosso foco ali de sistema de gestão hospitalar e para operadoras, então a gente vai trabalhar bastante essas regras de tributação, os acompanhamentos de tributos, algumas funcionalidades diferentes ali, mas isso é mais para alguns planos elaborados, então a gente tem trabalhado com planos onde a gente tem que trabalhar o básico, então o feijão com arroz ali mesmo, o que a gente precisa entregar a partir de janeiro de 2026, e o que a gente também consegue agregar de maneira com outros recursos e funcionalidades do TASI, né, Carlinhos? Então, falando um pouquinho de outras funções, como a controle de arrecadações, outros itens nesse sentido. Perfeitamente, assim como a própria contabilização desses valores, né? Então, a partir de janeiro aí vai ser, ainda que vai ter um momento de transição aí pelo período, que vai ser gradativamente aumentado esse valor desses novos impostos, e a partir disso aí, com o tempo aí, vai pegando valor e aqueles outros tributos anteriores vão ser extintos, né? Então, nesse momento de transição é muito importante que seja feita toda a validação, todo testes ali com antecedência para que janeiro já consiga, de forma efetiva, fazer todas essas alterações e de uma forma efetiva, garantindo ali atendimento da toda a legislação, né? E quanto às versões do TASI, eu acredito que ele vai atender as três plataformas, tanto a Java, Delphi e o HTML a partir da versão 18.38. Isso. É minimamente requerida. E assim, acho que a grande pergunta, assim, né, baseado em tudo isso, dessas mudanças, né? Nós como consultoria e nós como Philips, TASI Sistema, nós estamos preparados, ou seja, o sistema está preparado para atender toda essa mudança? Essa é a grande, eu acho, pergunta que eu acho que o cliente que está lá na ponta, ele quer saber, é o medo, né? Poxa, e agora? Eu vou atender 100%? Estamos preparados? Sim, o TASI está com todas as alterações ali efetivas para que possa estar atendendo essas obrigações, né? E uma mudança interessante também para o próximo calendário é a questão daquela padronização da nota fiscal eletrônica, né? Então, isso é um ponto que vem de frente, paralelo ali, digamos, né? Mas nos obriga, a partir de janeiro do ano que vem, já estar com essas informações totalmente efetivas, tá? E até puxando, acho que esse gancho, né? E voltando aqui com o Boni, acho que se a gente tivesse que colocar assim, eu sei que a gente até colocou um cronograma lá no final, mas se a gente tivesse que, quem está nos vendo, se a gente tivesse que priorizar alguma coisa, qual é a prioridade agora para quem ouve isso e fala assim, tá bom, mas eu tenho que começar por onde? Qual é a prioridade de entrega? Acho, Glauber, que a prioridade, excluindo as empresas que são simples nacional, que ficaram de fora nesse momento, é adequar o seu sistema de emissão de nota fiscal. Porque a partir de janeiro, 5 de janeiro, as suas notas serão rejeitadas, né? Se você não estiver no novo layout. E esse novo layout, apesar de parecer simples, né? Que ele fala, é só colocar uma informação, a CBS é só colocar 0,9% e a IBS 0,1%. Ou seja, você vai destacar dois valores na nota fiscal. Só que não necessariamente é só isso, né? Você tem alguns, no layout, surgiram alguns campos novos aí, por exemplo, uns já existiam, outros são novos, a NBS, que é a nomenclatura de serviços, CST, que também foi reformulado para atender a reforma, o tal do C-Class Trib, que é um campo novo aí, que é para adequar também assunto da reforma, principalmente para o hospital, operadora de plano, que são bases reduzidas, vão ter que adequar esses códigos para já computar, mesmo nesse período teste, que é agora, dia 5 de janeiro, né? Para poder atender esse layout. Não atender o layout, a nota é rejeitada para o faturamento da operadora, do hospital, né? Já tem a partir do dia 6/10, se não me engano, 6/10, o ambiente pronto para teste, para homologação, né, para validar esse layout, para ver se está tudo funcionando, se o sistema adequou de uma forma que o layout seja validado, para que não chegue no dia 5 lá e tome uma surpresa, né? Então, o que o Carlos bem colocou é assim, o sistema tem que estar preparado para isso, né? E já começarem a trabalhar. Nós temos 3 meses. Sim. Né? 3 meses parece que é simples, né? 2 campos, né? Mas pela experiência nossa, a gente já sabe que não é, a gente pegou o layout, apesar de falar que é 2 valores que inclui, tinha lá 50, 60 campos novos. Sim. Então, assim,
O que parece simples ali na nota fiscal que vai aparecer ali é 2 campos, mas o que está na retaguarda disso no XML é totalmente diferente. Ô, Camila, e até pensando nisso, assim, hoje a gente preparou, né, tanto do lado Digi quanto do lado Philips, né, um pacote de alterações aí que incluem tanto a correção e o ajuste do layout, como a implementação dessas novas parametrizações, né? Isso, essas configurações hoje estão muito voltadas para a parte de tributação, impostos, configurações ali de cadastros, principalmente ali no TASI, né? A gente vai trabalhar também com as exportações, então a gente tem clientes hoje que tem 3 modelos ali de envio de nota fiscal, tem aqueles que enviam direto no site da prefeitura, então a gente tem desde arquivo XML, como também a integração via TAI, WSI, então tem algumas adequações ali que já vão ser tratadas no modelo novo de integração, e aí cada cliente pode preferir isso também. Mas é importante já fazer todos os testes necessários, né? Uma vez ali para a contabilidade, aí o Carlinhos me ajuda aqui, parte de configuração e tudo que cai ali para lotes ou também para as emissões, também isso faz diferença, certo, Carlinhos? Sim, tem que fazer a configuração dos eventos para que contabilize essas novas tributações que vão ser efetivadas ali, né? E da parte de impostos ali, trabalha bastante a parte de cadastros, né? Que isso Sim. também vai impactar bastante. Essa versão já vem com os inúmeros tipos de tributo que vai ser necessário criar para que ele passe a incidir o documento fiscal e sim, esse quadradinho passe a ser enviado para a prefeitura ali no momento da emissão. Sim. Acho que a partir de janeiro, aí depois a gente vai falar um pouquinho aqui de cronograma também, né, de agendas, prazos, né, porque agora para janeiro a gente tem essa questão da obrigação direta da emissão de nota, né, que é um dos mais críticos. E quais seriam as próximas etapas? Acho que fica a pergunta. Antes até de eu só pegar um que eu acho que talvez na hora que a gente falou o exemplo, ele ficou meio, talvez o pessoal não pegou, mas respondendo uma pergunta aqui que o Jimmy perguntou, né, que acho que se a gente somar todos ali, somados se todos pagarem somados 20 e no final o consumidor pagou 20, então foi pago 40. Não, Jimmy, porque na verdade um vai dando crédito para o outro. Então, na verdade, assim, o primeiro pagou o valor de 6, no próximo ele seria 10, só que descontou de trás. Então, sempre você vai tendo crédito do valor anterior, para que exatamente essa é a grande diferença, para que você não pague tributo sobre tributo, né? Esse é o chamado não cumulatividade plena. Então, agora você passa a tomar crédito da cadeia anterior. Isso aí. E uma outra coisa que colocaram aqui, mas entendo que o START parte das prefeituras delas se adequarem antes mesmo do envio e não do cliente. Esse também tem uma das alterações, né, que lógico que tem um processo, mas que a partir de agora as prefeituras podem vai existir um portal único, né, das prefeituras, né, que vão centralizar essas notas, né? Exato. Já é um projeto, o governo federal está, vou dizer assim, obrigando, né, as prefeituras a aderirem ao portal, chamado Portal Nacional. Lá naquele portal onde só os MEIs emitiam nota, né, ali vai ser o canal ali de emissão geral das notas de serviço. É lógico que tem algumas prefeituras, como São Paulo, por exemplo, não aderiu, né? Mas ela não aderiu, ela continua com o portal dela, mas ela é obrigada a transacionar esses dados para o portal federal. Portal Nacional, né? Porque lá vai concentrar de uma forma única todos os dados de emissão de notas fiscal de serviço. Eles têm um calendário para isso, tem até divulgado no site do governo, já tem muitos municípios, acho que representa 70% da arrecadação, acho que é isso que está lá na última versão, já aderiram. Então, é um processo que meio que natural, vai acontecer. Isso deve facilitar um pouco a nossa vida, porque digo que vai ter um layout único, né? Começa a ter um ambiente único, começa a centralizar um pouco essa questão, que realmente layout de prefeitura, cada um tem o seu, né? É terrível isso. Agora tende a caminhar para uma centralização. Bom, tem umas outras perguntas aqui, mas só para a gente ir dando, para a gente tem bastante temas aqui para a gente tratar. E um dos pontos que eu acho que foi bem colocado aqui, a gente estava falando disso um pouco antes também, com essa reforma, nós vamos ter aumento de impostos, agora olhando especificamente para clínicas, hospitais, Boni? Vamos lá, acho que essa é uma pergunta que todo empresário faz também, né? E
Acho que é bom só até para reforçar um pouquinho, essa questão de CBS, IBS, reforma tributária, não tem nada a ver com imposto de renda, tá? Então, Sim, para lembrar disso, sim. imposto de renda continua lá a vida dele, não muda nada. Nós estamos aqui substituindo impostos, né, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Basicamente é isso que a gente está substituindo por esses novos da reforma. Aí você fala, vai ter aumento de carga? O governo promete que não, mas linhas gerais vai ter. Serviços principalmente. Explico por quê, né? É lógico que para hospitais, clínicas tem um benefício que eu já falo a seguir aqui, mas vamos olhar de forma geral primeiro. Existe uma alíquota que a gente está falando que é a alíquota de referência. Tá? Então, o governo instituiu a CBS, IBS e falou, olha, a alíquota de referência começou em 26,5, já foi para 27, foi para 27,5, já tem 28. Então, assim, estamos falando de uma tributação ali na cadeia, né, de 28% entre CBS e IBS. CBS, 9% aproximadamente, e 19% o IBS. Então, você fala, nossa, mas 28%, vamos comparar? Vamos pegar, então, os hospitais, clínicas, né, que hoje, se são do lucro presumido, eles pagam 3 pontos, vamos pegar só a CBS, pagam 3,65% hoje de PIS e COFINS. Hospitais e clínicas no presumido. Se ele é do lucro real, também paga 3,65, porque ele é um regime beneficiado, né? O setor da saúde paga como se fosse, a gente fala que é regime cumulativo. Então, lucro presumido ou lucro real, paga 3,65. Aí, agora vai para 9%. 9% de CBS é o que está pintando aí. Ah, mas já está cravado? Não, não está, porque isso vai ser vai ter regulamentação ainda, vai ser aprovado todas essas alíquotas, mas todos usam a tabela de referência por enquanto. Então, vai sair de 3,65 para 9. Né? Você pega o ISS, que vai de 2 a 5, ele está caminhando para 19. Então, assim, é um absurdo, é um abismo, né, que você tenha da tributação hoje para que está pintando aí. Qual que é a diferença? Você vai poder tomar crédito. Essa é a diferença. Os hospitais, clínicos, não se preocupa com isso hoje, porque ele paga 3,65 de PIS e COFINS lá, ele não toma crédito de nada. Olha a mudança aí, ele vai ter que se preocupar com isso. Ele vai ter que olhar a cadeia de fornecedor dele, ver quem que gera crédito para ele e quem que não gera. E tem algumas exceções aqui. Então, assim, é isso que vai reduzir a carga dele. Se ele fizer deixar de tomar crédito de alguma coisa que ele poderia, ele está deixando dinheiro na mesa. Sim. Então, é grande, a diferença de alíquota, ela é muito grande, mas ao mesmo tempo tem a não cumulatividade. Ela vai poder tomar crédito do imposto da cadeia anterior. A cadeia anterior pagou um imposto X, ela vai tomar esse crédito, paga só a diferença. Essas alíquotas vai ser regulado por lei ordinária. Então, assim, não tem escrito na pedra ainda. O governo quer calibrar. Por que esse ano de teste também? Para calibrarem também essas alíquotas, ver como é que vai ser. Qual que é a vantagem, né? Comentei no início que o setor de serviço, em geral, vai ser penalizado. Eu acho que é uma verdade, acho que quem está analisando os números aí fora vai ver que isso está se concretizando baseado nessa tabela de referência. Porém, hospital e clínica tem um redutor. Tem um redutor de 60%. Então, dessa alíquota de 28% aqui, que é a referência, ela vai reduzir 60%, porque o setor da saúde ele tá num regime diferenciado, é isso que está na norma. Se for ler a lei complementar, ele é diferenciado. Se ele é diferenciado, ele tem essa redução de 60%. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Se ele tem uma redução de 60% e ainda tomando crédito, é provável que ele vai se equiparar ao que ele paga hoje. Pode ser até benéfico, depende. Sim. Depende da cadeia de fornecedor. O que ele vai conseguir de crédito. E talvez cada vez mais ele ter que, que até a gente falou isso em uma outra live aqui, né, para você que, de novo, né, está aqui participando, até se quiser ver o conteúdo das nossas outras lives, acessa aí pensesobre.com.br, mas uma das nossas lives a gente falava exatamente dessa questão de créditos tributários, né? Então, cada vez mais vai fazer sentido buscar serviços que com isso ele consiga ter esse crédito tributário. Então, talvez aquilo que a gente falou, por exemplo, de
optar pelo aluguel do que pela compra, ele vai ter que ter estratégias aí que gerem melhor benefício nesse caso, né? Exatamente. E pensando em sistemas, vai ter 2026 é um ano, eu diria, complexo, porque assim, você tem um ano, vai falar, é período teste, mas você tem só 2026 para se preparar, porque você tem que estar em 2027, vamos falar de cronograma daqui a pouco, funcionando isso. Sim. Porque vai ser extinto o PIS e COFINS, vai entrar a CBS. Então, você imagina, seu sistema está preparado para você configurar todas essas etapas para tomar crédito certinho, de qual fornecedor que eu posso, de qual categoria que eu posso. Tem vários sim aí, né? Para poder parametrizar isso e deixar isso funcionando. O Carlinhos e Camila aqui também, eu acho que assim, reforça cada vez mais a gente ter que ter, lógico, né? Hoje já sem um sistema você já não fazia isso de forma fácil, né? Mas ainda agora você precisa de um sistema bem configurado que você consiga tanto do ponto de vista para cálculo dos impostos, mas também para você gerenciar tudo isso, né? Saber traçar a melhor estratégia, né? Faz sentido o que eu estou falando? Perfeitamente. É muitas entradas, né? Você tem que registrar tudo ali. Então, uma vez que você consegue controlar, gerenciar, registrar, você vai ter frutos aí que é conseguir estar analisando depois os valores aí de uma forma que possa tomar decisões mais estruturadas, né? Saber, eventualmente, olha, ao invés de eu comprar aqui, vou alugar ali, eu vou fazer por aqui, eu vou por ali, exatamente para analisar onde ele tomar melhor benefício dos créditos, né? Sim. Eu acho que esse é um pouco do que a gente está falando. Boni, e para a parte de planos de saúde, temos alguma coisa diferente que a gente pode considerar? Então, no setor da saúde, abrangeu, né, de forma geral, até para complementar só um pouquinho, na redução de alíquota de 60%, os planos entram também, tá? Então, eles também têm o regime de redução. Também na área da saúde, não sei se é tão relevante, mas acho que é importante comentar que tem 30 serviços, né? Ele destaca um anexo lá no setor da saúde, enfermagem, clínica médica, laboratório, e aí vai, cirúrgicos, que ele detalha até o tipo de serviço que está dentro dessa condição de 60%. Então, é bom olhar, porque às vezes tem algum item que ainda que da área da saúde não esteja lá. Porque ele tem uma tabela que ele fala exatamente qual que é beneficiado. Que é o anexo 3, tá? Só para quem quiser referência na lei complementar. Dispositivos médicos também. Tem lá um anexo 4 com 105 dispositivos. O que é dispositivo? Dreno, enxerto, estente, seringa, luva. Então, também tem alguns itens que são redução de alíquota, 60%, e tem outros que é redução total, é alíquota zero. Por exemplo, esse aqui o Glauber vai gostar, diazepam, insulina, né? Vacina da Covid, né? Tô brincando. Então, assim, esses são 383 medicamentos. Vamos falar todos aqui? É rapidinho. Não. Deixa, vai ser de cabeça. Então, assim, tem uma lista grande aqui. Então, até é bom checar. Tá tudo dentro da lei complementar. O lado bom é que ficou tudo concentrado num lugar só, através de anexos, tá? E o plano de saúde, ele tá lá. Ele tá lá como uma redução. Só que, em vez de chamar de regime diferenciado, eles chamaram de regime específico. Então, o plano de saúde, aí ele é um pouquinho, ele tem a redução, mas ele ainda tem mais regras. Então, a base de cálculo dele é um pouquinho diferente, eles têm lá umas reservas técnicas, né? Algumas coisas vão ser deduzidas da base, outras não. Mas ele está contemplado dentro da redução de alíquota, tá? E ele é o mesmo sofrimento, porque assim, ele também recolhe o PIS e COFINS, a única diferença é que acho que é 465, lá a assistência médica recolhe 1% a mais, se eu não me engano. Sim. Então, é 4,65 de PIS e COFINS vai passar para 9. Mesma coisa o ISS, vai passar para 19. Então, assim, vai ter um abismo lá de novo, né, para você chegar no novo modelo, mas em contrapartida eles tomam crédito também. Então, de novo, esse 2026 é crucial, que todo mundo vai fazer conta. Eu tenho que olhar para trás, olhar para a minha cadeia. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho, se o cara é simples nacional, vai ter que tomar cuidado com ele. Ele vai ter que... Situações que ele dá crédito, situações que ele não dá crédito. Então, tudo isso vai ter que ser olhado agora em 2026, com muito cuidado, que é isso que vai impactar sua carga tributária. Eu acho que essa era até a próxima pergunta, né? Sobre a questão do Simples Nacional. O que entra, o que não entra, e acho que depois a gente pode começar a falar um pouco mais de cronograma, e aí fazer, né, onde que impacta, em que momento que a gente entra com o sistema, o que a gente entra com configuração.
E até antes, eu até ia perguntar um negócio para o Carlinhos, né? Porque a gente entrou num nível de detalhe aqui, né? Que até eu não tinha essa visibilidade. O Boni até que agora me alertou sobre isso, né? De itens, por exemplo, que talvez a gente vai ter que entrar lá no cadastro de materiais, no cadastro de dispositivos, para informar que aquele item específico ele tem uma dedução diferente, um benefício diferente, né? Então, acho que aumentou a complexidade na parametrização também, né, Carlinhos? Correto, fica um nível bem mais profundo aí, assim como hoje, em certas obrigações, no caso como a REIP, ele já acaba pagando o nível de item também, tá? Você tem uma classificação. E com essa atualização do TASI aí, vem alguns domínios que já permite ter essas quebras aí que é possível fazer o vínculo nesse nível, né? De fato, é necessário esse controle para poder gerir tudo da forma adequada aí. Até perguntaram aqui, Carlinhos, no TASI, em que momento será acrescentado as tabelas do IBS e do CBS nos layouts? Trata-se de um novo tributo, né? Ele vai ser o próprio cadastro do tributo em si, com alguns domínios ali que vai ser adicionado, né? Na versão mínima ali requerida. E a partir disso, no momento de você enviar o XML, seja via TIE ou não, então tem ali os artefatos, as atualizações que vai permitir você estar adicionando esses valores para ser informado na nota fiscal, né? Ainda que ele vai ser um valor fictício ainda, com uma alíquota que vai gradativamente subindo ali conforme o período, né? Hoje, do lado da Philips, já está liberado tabelas novas, cadastros novos, que vão fazer referência com cadastros e funções que já existem hoje no sistema. Só aquele pré-requisito que a gente já tinha comentado aqui, o Carlinhos já comentou sobre a versão 1838, independente da plataforma. Então, a gente ainda tem muitos clientes que ainda estão em versões anteriores, né? A Philips liberou na metade desse ano a 1842, e em novembro sai a 1845. Então, até para se adequar, né, antes disso, já todo mundo pelo menos ir para 1838 para começar a fazer os testes, os ajustes de configuração, porque senão a gente não tem acesso. Bom, então eu acho que se a gente tivesse que dar uma resumida aqui em alguns pontos, né? Acho que até aqui onde a gente veio. Acho que a gente tem uma questão em relação à nota fiscal, que é uma prioridade, né, do lado do ponto de vista de entendimento, do ponto de vista sistêmico. Então, a gente tem, é importante aí que os clientes entendam estar pelo menos na versão 1838, né, que é onde já tem o mínimo necessário para começar as parametrizações, para entregar essa questão do layout da nota. Né? Eu acho que e aí eu vou entrar mais nesse detalhe, a Camila vai falar um pouco disso, mas que é também dentro, né, do que a gente vai ofertar, tanto de consultoria para apoiar os nossos clientes, mas também do lado da Philips para adequar a adequação exatamente do layout da nota fiscal. Né? Acho que esses são alguns passo a passo aí prioritários, né? Sugerido também que esteja no último Service Pack, né, no momento da virada, para garantir as melhorias que ocorreu dentro dessa versão. Né? Que, assim, tudo que é novo, né, existe a fase de teste, né, que nem o Boni comentou aqui, que até a parte de tributação, tudo isso ainda também vai ser avaliado, apurado, né, como que vai ser o andamento. Também não é diferente para sistema. Então, pode ter ajustes que a gente tenha que adequar em tempo, né, de projeto. Ali, hoje a gente está tratando isso como projeto, então, tanto lá do Philips quanto o Digi, né, o canal homologado. Então, é importante que a gente comece isso antes para poder ter tempo e não fazer ali, né, nos 45 de segundo tempo que a gente fala, deixar ali para a última semana de dezembro, ali para janeiro, tá adequando isso. Então, é importante, né? Acho que a gente está quase no final de setembro aqui, né? O Bruno até comentou que a liberação da base de testes, a de homologação, seria a partir da primeira semana de outubro ali, né? Então, o pessoal começar já a se movimentar para isso, para a gente ter, querendo ou não, parece que é pouco, parece muito 3 meses, mas 3 meses é pouco, ainda mais época de festas, né? Sim. E aí agora sim, eu tinha comentado, né, sobre a questão sobre o Simples Nacional, né? Qual o impacto ou como ele será afetado dentro da nova reforma? Perfeito, vamos lá. Só para, acho que muitos devem ter curiosidade também, falando em crédito, tá? O Simples vai chegar no mesmo lugar, se ele dá crédito ou não para quem adquire dele, né? Mas vamos falar um pouquinho de crédito. A folha de pagamento, que às vezes é o grande custo dos hospitais, das operadoras, não dá direito a crédito. Folha CLT. Ok. Então, folha CLT e seus encargos não dão direito a crédito de IBS, CBS, isso está na lei, artigo 57. Então, na minha leitura, tá? Eu acho que vai acabar acontecendo meio que uma pejotização ao longo do período aí, porque
algumas atividades que, se é PJ, né, vamos pensar assim, ele dá direito ao crédito. Então, começa a análise vai além de olhar só o impacto da reforma, mas eu tenho que olhar minha cadeia, de novo, a minha Sim. cadeia de fornecimento, minha cadeia anterior. E folha, infelizmente, como é uma tributação do consumo, a leitura que a folha de pagamento está fora. Então, não tem crédito de folha CLT nem de encargos. Benefícios, sim, toma crédito desde que conste em convenção coletiva. Ok. Então, acho que esse é um ponto importante, que isso vale para todos, para todo segmento aí, não tem crédito de folha, tá? E aí vem Simples Nacional. Esse virou um dilema, né? Vamos pensar em empresas que hoje são optantes pelo Simples Nacional. Bom, até para nota fiscal, nada mudou por enquanto, até ficaram fora desse primeiro momento, nem nessa questão de nota fiscal aí para janeiro eles estão sendo exigidos, né? Mas ele vai ser muito analisado isso. Porque quem compra de uma empresa que é fornecedora e está no Simples Nacional, da forma que ela está hoje, e ela pode continuar assim, é uma opção dela, vou chamar de regime puro, tá? Puro é do jeito que está hoje. Ela pode continuar assim. Só que se ela continuar assim, ela não vai ser atrativa para quem a contrata, porque ela não transfere um crédito da forma que quem está contratando pretende. Então, ou seja, ela não é contribuinte aqui no regime normal da CBS. Ela está no regime do Simples, ela paga lá um pedacinho de nada ali, e aí não é atrativo. O que o governo fez? Ele deu a opção para o Simples. Falou, olha, você pode optar 2 vezes por ano e fazer o seu regime híbrido. O que é regime híbrido? Ele continua no Simples Nacional, só que ele vai recolher a CBS e IBS por fora. Então, olha que maluquice, hein? O cara que é do Simples, que hoje não está acostumado, mal se preocupa de ter um balanço, de ter um controle ali mais, né, mais robusto, ele vai ter que, imagina se ele opta pelo híbrido, aí ele paga por fora a CBS e a IBS, ele passa a ter direito a tomar crédito, aí você imagina esse cara do Simples controlando isso. Para que isso? Porque aí sim, se ele paga CBS e IBS por fora, quem está contratando, o hospital que está contratando ele vai tomar crédito. Também vai tomar crédito. Então aí ele passa a ser atrativo, Sim. né? Do que se eu for pegar, quem que eu contrato? O cara que é o Simples puro ou Simples híbrido? O híbrido? Porque o híbrido vai me dar um crédito muito maior. E aí, né, você imagina o compliance dessa empresa do Simples Nacional, que não está acostumada com esse controle, não tem estruturado, não tem sistema, ele vai ter que se preparar. Se ele for para o regime híbrido, ele vai ter que se adequar. Ele vai recolher a CBS e IBS por fora, e o resto continua no Simples. Olha que maluquice. Todo o resto continua no Simples, os outros impostos. Sim. Então, você imagina como é que vai ficar. Então, só para fazer um paralelo aqui, se eu sou do hospital, tenho que contratar uma empresa para fazer a manutenção do ar-condicionado. Olha onde vai influenciar. Vai influenciar na decisão da contratação, porque eu vou pegar 2 fornecedores. Um está no Simples puro, E o e outro é outro híbrido. está no presumido, real, está no modelo normal, regime normal. Às vezes o preço desse que está no Simples puro é até mais baixo do que esse que está no regime normal. Só que eu vou ter que olhar e falar, mas espera aí, o regime normal me dá crédito de imposto. Sim. O puro não. Dependendo desse gap entre a diferença de preço e o que eu vou tomar de crédito, é mais vantagem eu pagar mais caro. Entre aspas, pagar mais caro no produto, no serviço, mas eu vou tomar o crédito do imposto. Entende? Sim. Nossa, eu estou pagando mais caro no produto, mas eu estou fechando com ele porque ele vai me transferir crédito. Então, vai desestimular, a competitividade dessas empresas do Simples Nacional vai ficar complicado. Sim. Né? Então, é começar a pensar, clínicas, né, que tem talvez algumas que estejam nesse modelo. Se você presta serviço só para pessoa física, é o B2C que a gente fala, tá tudo certo, não muda nada, continua no regime puro aí que sua vida não muda, o consumidor final não vai tomar crédito de nada. Agora, se você presta serviço para o B2B, jurídica para jurídica, sem dúvida, para você ser competitivo, vai ter que estar aí. Você vai ter que ficar em pé de igualdade, senão você vai perder negócio. E quem vai te contratar, o cara que é de compras daqui, ele vai olhar para isso. Ele vai olhar se você transfere ou não transfere. Então, respondendo, Simples Nacional, ele vai ter que se preparar também. Sim. E só para a gente falar aqui em linhas gerais, assim, como que a gente está... A gente falou que a prioridade agora é o ajuste da nota, mas em linhas gerais, qual que é o nosso cronograma aí? O que a gente tem pela frente? Perfeito.
Vamos lá, nós estamos no finalzinho de 2025, aí, né, no apagar das luzes para ajeitar as notas fiscais, né? 2026, ele é um período teste, vou chamar assim, período de teste. A única exigência para 2026 é ter o layout funcionando e emitir as notas com um layout novo. Um destaque de 0,9 de IBS, perdão, 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. Ok. Só isso. Para 27, aí acabou o PIS e COFINS. Extingue o PIS e COFINS e inicia na totalidade o CBS. Então, aquele CBS que eu falei que está girando ali em 9%, ele vai entrar em janeiro de 27. Acabou o PIS e COFINS. Beleza? Então, quem tem 2000, existe então só 2026 para todo mundo pensar em que eu tomo crédito, o que eu posso, o que eu não posso, qual vai ser minha carga com esses créditos que eu vou tomar, enfim, fazer essa análise e adequar o sistema. Porque 27 acabou o treino. Acabou o treino. Tá valendo. Acabou o PIS/COFINS, entrou o CBS. 2028, eu até brinco que 2028 é o ano do contador tomar o Rivotril. Não vai ter nada, né? Vai estar tranquilo, entrou a CBS em 2027, vamos dar um descanso em 28, vamos tomar o Rivotril para se preparar para 2029 a 2032, porque aí o bicho vai pegar. Tem que ter diazepam para tomar o crédito. Nós vamos ter que estar preparado para isso. Porque, olha, 2029, olha o que vai acontecer em 2029. Você reduz o ICMS, reduz o ISS, em vez de você pagar 100%, paga 90%. E aí você começa a pagar 10% de IBS. Isso em 2029. 2030, você reduz para 80% o ICMS e o ISS e paga 20% de IBS. 2031, você reduz para 70% o ICMS e ISS e paga 30% de IBS. 2032, você reduz 40%, vai pagar 60% de ICMS e ISS e paga 40% de IBS. E 2033 acabou tudo. Acabou o mundo, eu acho, né? Não sei. Não, Até lá não terão mais contadores. Os contadores morreram tudo. 2033, extinção total do ICMS e ISS e totalidade da IBS. Cara, é fantástico isso. Se você parar para pensar, é muito maluco, né? Você tem uma transição absurda aqui para fazer. Mas pensa que lá em 2033 acabou o diferencial de alíquota, acabou de FAO, acabou a guerra lá não sei da onde, com o Estado não sei da onde, acabou regime monofásico de PIS e COFINS. Cara, hoje é uma sopa de letrinha esse negócio. Então, é muito maluco tudo isso. É uma transição gigantesca. Mas eu acho que tem um benefício bem na frente. Sim. Camila, e do ponto de vista de sistema, Camila, Carlinhos, né, a gente preparou aí uma forma até fácil, né, para que os nossos clientes eles tenham um apoio, né, para configurar tudo isso e a gente possa se planejar juntos aí para sair com todo esse planejamento, né? Hoje a gente está trabalhando com praticamente 2 pacotes ali de serviços, né, voltados para isso, mas além disso, tem um pacote da Philips também para trabalhar as integrações de nota, pensando já em janeiro, já começar essa adequação. Claro, tudo que está andando, né, pode ter modificações no meio do caminho, né, tanto de legislação quanto adequações de sistema. É novo para todo mundo, acho que isso que é um ponto importante também. Aqui falando de funcionalidades, implementações, a gente trabalha bastante as questões de regras, né, Carlinhos? Tanto a parte de impostos, trabalhar as funcionalidades ali do TASI também. Então, hoje a gente começou ali lá atrás falando que tem um pacote mais básico, tem um pacote mais elaborado, qual a diferença entre ambos? A questão de implementações de funcionalidades, né? Acho que isso que a gente trouxe ali de diferencial e junto ali com a Philips para a questão de integração. Das funcionalidades e cadastro, Carlinhos, acho que tudo está ali pelo menos no mínimo exigido, né? O que a gente está trabalhando do básico. E o mais elaborado ali, a gente está trabalhando mais as funções diferentes, como o controle de arrecadações, os acompanhamentos de tributo, que muita gente acaba fazendo na mão ali, né? E que isso pode, que o Boni comentou, o pessoal tem olho para ver o que é interessante, o que não é, até para manter ali a questão de receita. Exatamente, que ele abrange um pouco o serviço tomado para você ter esse controle do crédito, né? Mas basicamente para o envio da nota fiscal são essas regras mesmo que você comentou que acaba sendo bem impactante.
E aqui eu até peguei aqui a minha colinha também, né? Então, para o nosso cliente aí, todo mundo que está aí na nossa live, vocês vão receber no e-mail aí esse material, né? Para vocês avaliarem. São 2 pacotes, né, que a gente separou para que seja bem assertivo, né, a consultoria aí para cada um, mas é um pacote essencial e um avançado, né? Basicamente, a diferença é porque tem alguns clientes que já possuem algumas informações, algumas funcionalidades, né, já implementadas, e que aí diminui um pouquinho aí o esforço de adequação, né? Acho que foi isso, né? Que a gente Isso, montou exatamente. A também. gente montou pensando até em cadastros e regras mesmo, né? A parte principal ali de tributações. O que muda bastante ali para o avançado é uma questão de melhoria sobre implementação de novas funcionalidades, que nem a gente comentou, controle de arrecadações, o acompanhamento de nota fiscal. Tem clientes também que ainda estão trabalhando no modelo de importação de XML de nota. Então, para ir para uma versão mais de integração de nota automatizada, que isso também facilita bastante. Então, trabalhar esses 2 quesitos. O da Philips entra naquele mérito, né, de ser o à parte, né, sobre isso, né, por conta da integração, mas que a Philips também fez algumas divulgações e houve também uma redução bem considerável aí para esses ajustes, né, a partir de janeiro do ano que vem. Eu reforço que assim, a gente tentou, né, em parceria com a Philips, aí, criar pacotes que também viabiliza, a gente sabe do esforço que vai ter, do custo que acaba gerando para as instituições para fazer essas adequações, né? A gente tenta, na medida do possível, criar pacotes que ofertem aos nossos clientes aí uma forma viável aí de fazer todos esses ajustes, né? E, o Boni, tem só um último ponto aqui, até que eu gostaria que você comentasse, né, que a gente falou, né, que acabou agora a sonegação, né, eu acho que talvez a gente, inclusive, tenha uma outra live para detalhar um pouco mais a questão de sistema, mas aproveitando o Boni aqui, o que é o tal do split payment? Split payment, né? Essa é a novidade aí, né? O Brasil, ele inova nas coisas. E A dessa gente é vez, criativo, seja criativo. a gente é criativo. De fato, é criativo. E é interessante, eles criaram um mecanismo, né? Só para dar um passo para trás, como é que a gente apura imposto hoje? Hoje você escritura, né? É escritural, vou chamar assim. Sim. Você escritura, joga nas declarações acessórias, vai lá e paga o bendito imposto, né? Aqui não. Lá na frente, isso talvez não seja tão rápido, né, como se promete, né? Tem as expectativas aí de para 2027 iniciar alguma coisa, mas ainda precisa regulamentação. Mas o que vai ser isso? Imagina que eu estou pagando o meu fornecedor. O fornecedor é 1.000, o imposto é 20. A hora que eu pagar o 1.020, 1.200, vamos fazer 20% de imposto, vai 1.200. A hora que eu pagar 1.200 lá no meu banco, o banco vai separar os 200 e mandar lá para uma, tipo um conta corrente do governo. E vai pagar, e vai destinar 1.000 para o fornecedor. Mesma coisa na ponta inversa. Quando eu receber, tiver alguém, meu cliente está me pagando, ele vai pagar o valor com impostos, o banco, a instituição, vai fazer a separação do que é imposto e do que é o que fica para mim. Então, só para fazer um comparativo, vocês conhecem a declaração de imposto de renda pré-preenchida? Sim. Uhum. Hoje você recebe lá, o governo já te dá seus dados mais ou menos ali, você vai lá Sim. e ajusta alguma coisa e transmite. Vai ser assim também, nós vamos ter uma declaração assistida. O governo vai chegar ao ponto de pegar o IBS e o CBS e te entregar pronto. Falar, tá aqui, o banco já separou a conta corrente aqui. Você tem a receber ou você tem a pagar a diferença. Então, vai chegar nesse nível. Mas, para isso, tem uma regulamentação aí, né? Depende dos bancos também, vai envolver todo o aparato aí de meio de pagamento, né? Mas vai chegar lá. Tá bem evoluído até, tá? Tá bem evoluído. Então, assim, eles têm a intenção de 2027 começar alguma coisa faseada, mas, enfim, tem que ter regulamentação. Mas vai chegar nesse nível, gente. Vai ter uma pré-preenchida da IBS e da CBS lá para você apertar o botão. Porque os bancos vão fazer isso. Acabou a sonegação. Qual que é o pré-requisito? Nota fiscal. Sim. Nós vamos sair no tapa agora por conta de nota fiscal. Tudo tem que ter nota fiscal. Sim. Então, o pré-requisito é nota. Se você tem nota, como está tudo por trás ali, o CBS, IBS, quando a cadeia anterior pagou, você toma crédito, você depende do documento fiscal. E vai ter nesse split payment um campo que vai vincular o documento ao pagamento. Então, tá aí onde vai fazer o conta corrente. Então, quem anda ali não está no caminho muito correto, talvez ele vai perder, porque todo mundo vai querer nota fiscal, senão não toma crédito. Entende? Boni, tem uma pergunta aqui, não sei se está, né, dentro, eu sei que tem muita informação, às vezes nem todas a gente tem aqui, se a gente não tiver, eu me comprometo ali depois da gente retornar.
Você tem informação de como funcionará para as instituições filantrópicas? Mas ainda entende-se que não há mudanças. Por quê? Hoje você pega filantrópicas, são as imunes, vamos pensar, imunes, né? Que não tem ali pagamento de imposto sobre o que você arrecada, porque é tudo em prol da instituição, Sim. né? Como você tem lá o princípio da Constituição, que é a imunidade, tudo em prol da própria entidade, não é para afetar e ter tributação de IBS e CBS, Sim. tá? Mas, assim, podemos até aprofundar um pouco mais e dar um retorno mais específico, tá? Uma outra pergunta que veio aqui é sobre a questão de. Aí vocês podem falar até melhor que eu. As notas de débito e crédito e os juros nos pagamentos das notas fiscais. Verdade, vai tributar. Então, olha só, se você recebeu com juros, lembra do split payment, né? Sim. Então, naturalmente, tributou, né? Então, assim, você vai ter que ter um documento fiscal, vou chamar assim, tem notas de débito, nota de crédito, para você poder registrar, vamos dizer assim, esse dinheiro que você está recebendo. Então, os juros recebidos, ele vai ser tributado. Só aproveitando a pergunta, o que não vai ser tributado, que eu não comentei? Receita financeira. Então, você tem uma aplicação financeira que hoje paga PIS e COFINS, no lucro real paga, né, 4,65 de PIS e COFINS, na IBS, CBS não tributa mais. Entendi. Ô, Carlinhos, sabe o que me veio aqui agora e, né, vocês podem até comentar melhor, né? O Tazil, ele tem um diferencial aí, né, pegando um pouco do que o Boni está falando aqui, né? A questão das configurações lá das transações financeiras, o nível de detalhe que hoje a gente já possui para desmembrar isso dentro tanto do recebimento quanto do pagamento, é um diferencial aí no Tazil para fazer a contabilidade depois dar certo, né? Sim, de fato, ele tem os atributos separados ali do que refere-se, né? Você tem que esperar chegar esse momento de ter esses, no caso do split payment, você fala, né? Que é o momento de você pagar, né? Isso daí acho que vai demorar mais um ano e pouco lá, né? Então, eu não sei como seria na questão do sistema bancário em si, né? Mas acredito que o Protazil está mais simples você gerenciar de fato, né? Sim. Tem alguns momentos, inclusive antigamente, costumava muito o PiscoFins ter a retenção no momento do desembolso, né? Então ele já separava uma caixinha separada aquele valor aí que permitiria você resgatar contabilmente, né? Então, nesse sentido aí, estruturalmente falando, realmente é um ponto que ele está vantagem aí. Aqui até a pessoa colocou mais as filantrópicas que tomam serviços médicos, por exemplo, terá que fazer o registro de IBS e CBS tomados? Não porque ela não paga, né? Sim. Ela não vai tomar crédito, né? Bom, acho que tem algumas perguntas aqui, depois eu vou prometo que eu vou dar uma olhada em todas aqui, na medida do possível a gente responder. Eu acho que nós não vamos parar por aqui, nós vamos ter que repetir, tem muita coisa ainda que ficou aqui, talvez a gente entre numa próxima live mais focada aqui para a gente detalhar um pouco da parte sistêmica e o quanto a gente tem de alterações, mas queria agradecer primeiramente, Boni, imensamente, acho que foi muito bom, eu acho que foi esclarecedor para todo mundo, até para nós, né, Camila? Até para nós. É. Contábil realmente é difícil. Acho que muitos aqui, né? Não sei se a maior parte do que está nos assistindo são contadores ou não, né? Mas tem uma galera que é de TI, então a gente sabe ali da dificuldade também de entender e apoiar ali o time, né, interno. Então, assim, os exemplos eu achei que ficou bem lúdico ali. A gente conseguiu entender bem ali como vai funcionar. E eu queria te agradecer suas palavras finais aí, Boni. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, fico à disposição para fazer outras aí, né? E se fica aí uma dica, leia uma lei complementar 214 de 2025. Essa é por ali que vai dar um norte das coisas. Ela é grande, hein? Se prepara para botar debaixo do travesseiro. Botar debaixo do travesseiro. Obrigado, Camilo, por estar aqui conosco hoje, substituindo o parceiro. Seu parceiro de guerra. Obrigado, Carlinhos. Disposição. O Carlinhos agora, a partir de agora, está focado aí para atender os clientes aí que precisarem de apoio aí para fazer todas as parametrizações. E eu acho que a nossa mensagem final é não deixe para a última hora, né, Camila? Exatamente, por favor. Acho que agora tentar se atualizar, né? Que nem o Boni comentou ali da legislação, o anexo 3 também comentou que é bem importante para as instituições de saúde. A partir de outubro, a gente já começar ali com os clientes. Quem tiver dúvida pode estar acionando, ter nossos contatos, né? Sim. Tanto aqui no chat ou de outras formas ali com o seu gerente de contas, enfim, para a gente poder
planejar isso e se preparar principalmente com agendas, né, Carlinhos? Agendas sempre são desafios. Exatamente. Então, curto espaço de tempo. Tá bom? É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado pela presença de cada um e até a próxima. Até lá. Obrigado.